Aleluia, 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 aleluia. Um, dois, três. Queridos paroquianos e também vocês, outros que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos a segunda semana do tempo da Páscoa. Escutemos o Evangelho desta terça-feira da segunda semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo da Páscoa inicia-se com o domingo da ressurreição e vai terminar com a festa de Pentecostes. E é interessante como a liturgia da nossa igreja, já nessa segunda semana, iniciando a segunda semana do tempo da Páscoa, já nos dá uma indicação, um sinal que nos remete a Pentecostes. Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos é a imagem do Israel que acolhe a palavra do Messias, que reconhece em Jesus a palavra do Messias esperado. Então Jesus vai falar para Nicodemos já acenando sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer que esse vento, esse sopro de vida que estava presente lá na criação e que se faz presente em toda a obra de Jesus, está presente no início da pregação de Jesus, no seu batismo, vai estar presente em todos os momentos na sua ação evangelizadora. Esse Espírito, ele sopra onde quer, é como um vento. E assim como o vento, ele tem a função de desarrumar, de tirar do lugar aquilo que a gente tem como arrumação nossa, quer dizer, nós fazemos um projeto, o Espírito vem e faz acontecer o projeto de Deus. Então, a função do Espírito é também bagunçar aquilo que nós arrumamos, porque o nosso modo de arrumar nem sempre é o modo de Deus arrumar as coisas. Então Jesus vai falar de uma realidade que para Nicodemos é muito nova. Veja, uma pessoa que era tão pautada pela lei, pela regra, pela norma, como era um mestre da lei em Israel, ouvir Jesus falar de liberdade, de sopro, de vento, de falta de controle. Vejam, nós somos pautados muitas vezes por controle, nós queremos controlar tudo. Esse é um defeito da humanidade, esse é um defeito do ser humano. Isso aconteceu desde os nossos primeiros pais no paraíso.
o desejo de controlar as coisas. Então, para um mestre da lei, que era um homem do controle, ouvir Jesus falar sobre esta liberdade do Espírito, claro que vai desestabilizar Nicodemos. Ele vai acabar dizendo: mas Senhor, como é que isso acontece? O Senhor está falando de nascer de novo, eu não estou entendendo, o Senhor está falando de uma realidade muito nova. E aí Jesus vai dizer: é exatamente isso, vocês falam do que vocês não conhecem, eu falo do que eu conheço. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo para Nicodemos e para nós que os planos de Deus nem sempre são fáceis de interpretar. Deus muitas vezes nos coloca em determinadas situações em que nós nos perguntamos: mas por que isso está acontecendo? Ou por que essas coisas são dessa maneira? Por quê? Porque nós queremos ter controle sobre tudo. E aí Deus vem e bagunça o nosso controle, nos tira da direção das coisas. E aí isso exige de nós liberdade para entregar nas mãos de Deus o controle das coisas. Jesus vai continuar dizendo: olha, assim como o Filho de Deus, assim como o Filho do Homem levantado no deserto vai atrair as pessoas, é necessário que vocês elevem o coração de vocês a Deus. É necessário que vocês busquem a este Deus que eleva o ser humano, que nos torna pessoas maiores. É exatamente isso. Quando a gente se deixa pautar pelo Espírito, quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito, ao invés de nós nos tornarmos menores, é o contrário, nós nos tornamos maiores. A gente cresce à medida que se torna uma pessoa mais livre, mais consciente de que nós não temos controle sobre nada. É Deus que controla as situações. Mais uma vez eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, nesses dias tão diferentes que estamos vivendo, em que estamos mais em casa, mais em família, como a gente começa a tomar consciência de que nós não temos controle sobre nossa vida, sobre nossas realidades. Quer dizer, nós tínhamos tantos projetos, nós estávamos projetando 2020 de outra maneira. E aí Deus veio e de alguma forma bagunçou aquilo que a gente estava pensando em arrumar. Mas eu tenho plena convicção, minha fé me ensina isso, de que se nós tivermos esta liberdade de espírito, se acreditarmos verdadeiramente nesse Deus que do alto vê o todo, não somente uma parte, nós vamos gostar muito do resultado, da arrumação que Ele vai fazer a partir disso tudo. Quantas e quantas pessoas sairão dessa situação toda com o coração muito mais quebrantado? Quem tinha o coração mais duro, quem tinha o coração tão altivo, pessoas mais arrogantes se tornaram mais simples, se tornaram mais sensíveis. Quantos gestos de caridade, de generosidade, de partilha. Empresários, homens do dinheiro e do poder, que estão deixando as cadeiras de seus escritórios e estão saindo, levando cestas básicas para comunidades pobres. Pessoas, vizinhos se ajudando entre si, pessoas sentindo com os outros. Vejam, este no fim das contas é o grande projeto de Deus, que a gente descubra que o outro é nosso irmão e que a gente precisa sentir com ele. Então esse sopro do Espírito que desarruma o que nós tínhamos arrumado, mas faz tudo ficar no lugar que Deus deseja que esteja, está soprando sobre nós. Então vamos nos abrir e de modo dócil nos entregar ao sopro desse Espírito e que Ele nos leve até o coração de Deus, cheios de esperança e com os olhos sempre fitos em Cristo ressuscitado. Deus abençoe a todos e uma santa semana para vocês. Aleluia.